Em 1500, alguns nomes conhecidos desembarcaram aqui no Brasil, como Pedro Álvares de Cabral e Pero Vaz de Caminha. Mas e as mulheres europeias? Quando que elas chegaram aqui? É o que você vai descobrir agora no Super Responde. Antes de tudo, vale lembrar que já existiam povos indígenas no Brasil antes de 1500 e, obviamente, já tinham mulheres por aqui. Além disso, algumas poucas mulheres chegaram com seus maridos em expedições anteriores a que vamos abordar aqui, mas a gente não tem registro sobre todas elas. Aqui no vídeo a gente vai falar sobre as mulheres que temos informações. Uma das primeiras mulheres que temos registro é Brites de Albuquerque. Ela era uma nobre portuguesa que veio ao Brasil acompanhando seu marido, Duarte Coelho. Ele foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. A Brites de Albuquerque chegou por aqui no dia 9 de março de 1535 e durante 18 anos a sua presença não teve tanta importância por aqui. Mas isso durou só até 1553, quando seu marido teve que voltar para Portugal com os seus filhos. A Brites ficou e acabou assumindo interinamente o governo da capitania. E quem ficou responsável por monitorar a Brites foi o seu irmão, Jerônimo de Albuquerque. Mas o trabalho de Jerônimo durou pouco. No ano seguinte, Duarte Coelho faleceu e Brites acabou assumindo de vez o governo da capitania. E com toda essa história, ela se consagrou a primeira mulher governante das Américas. Mas agora a gente tem que ver uns outros casos aí. Foi mais ou menos nessa mesma época que mais mulheres começaram a chegar no Brasil. Como eu falei um pouco mais cedo, até tinham mulheres que vinham com seus maridos durante as expedições, mas eram pouquíssimas. Isso porque as mulheres não eram bem-vindas nos navios. Imagina só uma senhora de bem no meio de um monte de homem. Para aquela época, isso não ia ser nem um pouco bem visto. E por causa disso, os colonos solteiros que já viviam aqui acabavam se relacionando com as mulheres indígenas. Mas isso não agradou nem um pouquinho o padre jesuíta Manuel de Nóbrega, que chegou por aqui em 1549. Ele veio para servir como mestre da primeira missão jesuíta às Américas. Para ele, a relação entre europeus e indígenas interferia nos moldes católicos da formação familiar. Além disso, dificultava a disseminação dos valores religiosos naquela região. Por causa disso, ele começou a escrever cartas aos governantes portugueses pedindo que enviassem mulheres para se casarem com os colonos. E o pedido foi atendido em 1551. Na época, chegou no litoral brasileiro um navio com algumas mulheres órfãs entre os seus tripulantes. E lá estavam 3 irmãs: Messia Lobo de Mendonça, Joana Barbosa Lobo e Marta de Souza Lobo. Elas eram filhas do general lusitano Baltazar Lobo de Souza, que faleceu durante as batalhas de conquista das Índias. Infelizmente, a gente não tem muitas informações sobre elas e tudo que a gente sabe diz respeito ao casamento de cada uma. Messia se casou com Jerônimo Muniz Barreto e teve 2 filhas. Joana se casou com Rodrigo de Argolo e juntos fundaram uma família de colonizadores de longa tradição na Bahia. Já a Marta se casou com João Gonçalves Dormundo e juntos se transferiram para Ilhéus. Eles tiveram 3 filhos, os descendentes que mudaram a grafia do nome do pai de Dormundo para Drummond. Depois das 3 órfãs, outras mulheres também começaram a ser enviadas para o Brasil. Eram todas garotas pobres que tinham perdido o pai ou a mãe e viviam em casas de recolhimento em Portugal, onde eram preparadas para se casar. Essas meninas eram vistas em Portugal como um problema para a sociedade, já que elas não tinham marido ou família para sustentá-las. Prostitutas, ciganas e outras mulheres indesejadas por Portugal também eram enviadas para cá. Quer saber mais sobre história, cultura e outros temas? É só deixar seu like e acompanhar a Super nas redes sociais. Até a próxima!